Dê a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 59ª sessão ordinária do ano de 2012 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, aos 18 dias do mês de outubro do ano de 2012, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo doutor procurador, Dr. Gustavo Henrique Albuquerque Santos. O excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus a aberta sessão, determinando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Não houve matéria na hora do expediente, passou-se para a ordem do dia. Foram julgados os seguintes processos. Relator conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos. Antes de relatar, teceu comentários com relação à renovação do convênio com a Receita Federal, que havia expirado, solicitando que fosse feito o convênio. Sobre o assunto, houve uma manifestação do excelentíssimo senhor presidente, acatando a solicitação, ao tempo em que solicitou a diretoria de gabinete para tomar as providências de imediato, passando a relatar a TC 15.264/2012. Trata-se da prorrogação de prazo na Câmara Municipal de Capela. Aprovada decisão simples de diligência 15 dias. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, TC 0683/2008. Trata-se de um contrato com a Prefeitura de Jacaré dos Homens. Após relatada e discutida a matéria, aprovada a decisão simples de diligência 15 dias. TC 1878/2000. Trata-se da prestação de conta geral da Prefeitura de Tanque d'Arco. Após relatada e discutida a matéria, aprovado o parecer prévio pela desaprovação. Franqueada a palavra, o senhor conselheiro Otávio Lessa teceu comentários com relação aos processos de prestação de contas que virá ao plenário na próxima sessão, para o pleno decidir o que fazer. Disse estar trazendo para começar a pensar. Sobre o assunto, o excelentíssimo senhor presidente parabenizou o senhor conselheiro Otávio Lessa pela sapiência em adiantar para que cada um dos conselheiros pense como julgar. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a presente sessão, convocando o pleno para a sessão de terça-feira no horário regimental. Em discussão a ata. Em votação, conselheiro Otávio Lessa, conselheira Rosa Albuquerque, conselheiro Cícero Amélio, conselheira Maria Cleide. Aprovado. E me lembrei que Vossa Excelência já estava no plano.
pela ordem para relatar o conselheiro Otávio Lessa. Senhor presidente, antes de... Não sei se caberia agora, no final, eu queria solicitar... Eu estava lendo, dei uma lida aqui no parecer onde eu estranhei aqui no item 7, onde o procurador do Estado, ele agora como o tribunal nunca exigiu uma lei fixando a remuneração dos conselheiros. Eu acho que isso aqui não está dentro de uma... Ou não tenho conhecimento, mas a gente pode não ter a última lei. Mas houve, com certeza, Vossa Excelência até que tem mais tempo aqui, houve algumas leis que foram aprovadas. E isso, a outra coisa que eu queria colocar é com relação ao orçamento nosso para 2012, onde foi sugerido pelo tribunal um percentual e o executivo alterou esse percentual. Ele não tem competência executiva de alterar esse percentual. Ele que que seja solicitado, e aí a Assembleia que tem esse poder. Isso o próprio Judiciário, se não me engano, foi o ano passado, entrou no Supremo Tribunal Federal solicitando o retorno da emenda, da proposta orçamentária. Então eu queria, tem algumas coisas aqui novas assim que eu estou lendo bem pausadamente. Queria solicitar, ver se o conselheiro relator aí das contas podia, tem algumas coisas que a gente tem que fixar, pedir diligência de algumas coisas. Eu acho que a Procuradoria tem que dar algumas informações para a gente. Então eu queria ver se o conselheiro Anselmo, se ele poderia nos auxiliar nessa seria parte do conselheiro relator das contas do governo. Sobre orçamento, essa do orçamento, porque eu acho que a gente tem que se posicionar com relação a uma alteração que o Executivo não pode fazer. Não pode. E esse orçamento não albergava outro órgão nenhum, só era o orçamento que foi encaminhado só do tribunal. E veja só, e está se acoplando o orçamento do Ministério Público de Contas ao Tribunal de Contas. E, quer dizer, para quem está vendo a proposta orçamentária do governo, não está separando que o orçamento que vem do Ministério Público para acoplar ao orçamento do Tribunal de Contas, está se colocando o percentual como se fosse o percentual de aumento que o tribunal iria ter, quando não é verdadeira essa premissa. Então, tem algumas coisas que se faz necessário. Eu acho que o conselheiro, se assim ele entender, o conselheiro Anselmo, poderia dar uma auxiliar. Conselheiro, eu queria ver se Vossa Excelência poderia dar uma... Eu só estou comentando, e na sua vez, porque a proposta agora é de relatar, e o segundo ficaria para o final a Vossa Excelência, e assim Vossa Excelência entender. Ou se queria já fazer algum comentário agora. Agora, então, presidente, esse é o conselheiro. Conselheiros, eu sou relator das contas do governador do exercício de 2011. Eu posso verificar a documentação que Vossa Excelência tem, se houver a temporalidade da época que eu sou relator, eu já como ainda está em fase de diligência a prestação de contas, inclusive na própria Secretaria de Fazenda, se não me falha a memória, eu já poderia diligenciar de alguma forma vendo esta temporalidade, naquilo que me for competente. Que eu for competente, aliás, porque 2012 e 2013 já são outros relatores, né? Vossa Excelência já porque aí você me deixa uma olhada e ver o que é que isso aí tivesse. É do exercício geral, Vamos ver. 2011. Não. Agora no final. E agora no final, passaria. porque o Ministério Público pediu a palavra, mas para discutir esse assunto, então ficaria para o final. Tá, perfeito. a documentação para o Instituto também, para análise. Se você estabeleceu para mim, vamos discutir, eu acho que para a gente ver o que é, e será encaminhado naturalmente. Não, a gente volta ao assunto. Não, perfeito. Então, para falar o conselheiro Otávio Lessa. Bom, como eu coloquei na sessão anterior, passada, eu queria, porque isso é de muita importância, é o seguinte: esses processos aqui se referem 2003, 2004 a
Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro. Ou seja, nesses 2 exercícios, as prestações de contas tiveram parecer prévio aprovado por esse pleno, já pela desaprovação, e o encaminhamento foi feito ao Ministério Público com relação às ações jurídicas que deveriam ser tomadas. Então, isso aqui são contratos, são convênios desses 2 anos que estavam em processo de diligência. O que acontece? Sabedor todos que o prefeito faleceu, nós temos o prefeito, não existe mais, nós temos as prestações de contas, foram, na época, a gente não estava fazendo julgamento e o parecer prévio, nós estávamos fazendo só o parecer prévio. Então, eu estou trazendo para esse pleno, que foi a proposta da sessão passada, para que destino a gente dá. Eu acho uma perda de tempo a gente estar aqui com esses processos todos, que são contratos e compras que foram efetuados e tal, onde você já tem uma prestação de contas, as duas, o ano de 2003 e 2004, onde já foi encaminhada pela desaprovação para a Câmara Municipal de Marechal Deodoro. Então, eu estou trazendo um problema, a gente já tem um volume enorme, no sentido de a gente, o que é que a gente pode fazer para que a gente ganhe tempo, ganhe velocidade, que eu acho que da posição que se encontra essas contas, esses processos, eu trazer de um por um, esperar a diligência, de uma diligência que o prefeito não existe mais, que o prefeito que está aqui agora encaminha a diligência. Eu, sinceramente, eu acho um desperdício de tempo, eu estaria em tempo. Então, estou trazendo isso para o pleno, para que a gente possa decidir, e eu, com certeza, uma decisão para que a gente possa eliminar o problema. É uma coisa que não sairia da minha mão com toda a velocidade. Isso aqui vai demorar um ano, porque não vai, se eu fizer de um por um, essa diligência já está pedida há muito tempo e nunca foi respondida, e a dificuldade é enorme. Todo parecer aqui foi respondido o quê? Na apreensão da Polícia Federal, os documentos foram encaminhados à Polícia Federal. Não tem os documentos. Quer dizer, eu fico com os processos, isso em gabinete, tendo já as prestações de contas julgadas e aprovada pela não aprovação, e com os processos efetivamente. É esse o problema. Eu queria colocar aí para ouvir os conselheiros. Presidente. Para falar com o conselheiro Cícero Amélia. Senhor presidente, conselheiro Cícero Amélia, esses processos que o conselheiro Otávio Lessa se refere a ele e que faz a solicitação de que as respostas são de que a Polícia Federal fez a apreensão dos documentos e não tem condições de ser respondido, e até porque já estamos na segunda gestão praticamente de outro prefeito. Eu sou de opinião de que o conselheiro Otávio Lessa arquivasse tudo isso, até porque as contas já foram rejeitadas. E esses processos, toda a documentação que é pedida está na Polícia Federal. Pede a Polícia Federal disse que não tem, que está na Prefeitura. A Prefeitura novamente responde que foi apreendido e a Polícia Federal não catalogou os documentos. Não é assim, conselheiro? Então, o pensamento do conselheiro Cícero Amélia era tudo pelo arquivamento e as contas já estão rejeitadas. Já antecipo até, se for colocado em votação, meu voto. Alguma mais em discussão, conselheiro Anselmo Brito? Excelência, eu, no meu sentir, sendo prestação de contas, gestor falecido, a prestação de contas, eu acho que ela perde objeto, porque a prestação de contas, ela não é do município, não é da Câmara, é do gestor, da pessoa. Se ela faleceu, perderia objeto. Ressalvo o único caso, de na prestação de contas se vislumbrar um eventual dano. Aí cai na segunda etapa da questão de um eventual ressarcimento ao erário. A minha preocupação é exclusivamente nessa segunda etapa, na questão do dano, nesses processos, nesses pedidos e mesmo nessa documentação toda apreendida, ainda talvez na Polícia Federal ou já na Justiça, como diz o conselheiro. Quanto à prestação de contas, eu acho que o objeto, se o relator e o tribunal não vislumbrar dano, pode ser arquivado, mesmo porque já foi pela rejeição. Agora, em que patamar de rejeição foi esse? Teve algum dano? Isso, aí se está claro que não foi vislumbrado dano, eu acredito que
perderia o objeto e poderia haver o arquivamento do processo. Agora, quanto às outras solicitações, diligências não atendidas e justificadas, não só atendidas e deixadas para lá, não justificadas e justificadas, eu acredito que a questão do dano a gente deve refletir melhor sobre ela, mesmo nesse tempo aí elástico já dessa prestação, desse exercício, desculpem. Uma palavra, conselheiro Cícero. Conselheiro São Brito, com relação, pelo que o conselheiro Otávio Lessa falou, todos esses processos foi pedido informação, foi aberta as diligências e pedido as informações. O que é que o gestor respondeu? Que as informações, a documentação que era necessária para prestar as informações estava na Polícia Federal, foi apreendida pela Polícia Federal. E essa foi a resposta do gestor. Eu acho que o conselheiro Otávio Lessa pediu as informações à Polícia Federal. A gente pediu ao outro gestor novo. A informação foi a mesma. Sim, foi pedido à Polícia Federal? Não, alguns casos, que todos ficariam aí, não, que encontram dentro do processo e outros que devolveu. Aí fica devolveu, mas não tem uma lista do catalogado daquilo que foi apreendido. O problema é esse. O que é que eu levei lá? Eu levei isso, notas fiscais de números tais. Essa é a falha inicial. Existe uma falha de apreensão inicial, onde que eu pedi uma cópia do que tinha sido apreendido. Então eu disse, não, essa cópia não existiu. A Polícia Federal, quando esteve lá, não, qual é o documento que você está levando? Fazer um inventário do que estava levando e passar. Pelo menos a informação que eu tenho é que não existe esse inventário. Então não existe inventário, nunca a gente vai provar que está num lugar ou que está no outro. Exatamente. E o problema fica aqui. Exatamente por isso que é o pensamento desse conselheiro, o arquivamento. Porque se pede à Polícia Federal, ela diz que não apreendeu, pede à Prefeitura. A Prefeitura diz que os documentos foram apreendidos pela Polícia Federal. E ela diz que não. Se houve o erro na apreensão da Polícia Federal e não catalogar, enumerar os documentos que foram apreendidos, então a Prefeitura hoje diz que não tem, a Polícia Federal diz que não apreendeu. Como houve o erro da apreensão sem enumerar os processos, fazer o inventário do que foi apreendido, vai ficar indo e voltando e vai ficar aqui esse tempo inteiro e Vossa Excelência sem poder tomar uma decisão. Por isso que eu sou da opinião de que deve ser arquivado. Está em discussão, eu acho que presidente, é a sugestão do conselheiro. A minha sugestão é exatamente a sugestão de arquivamento mesmo. Foi o seguinte, ora, se eu na hora da prestação de contas, a gente não tinha, como nos casos que tem entra hoje é que eu estou procedendo diferente, trazendo todos os processos para juntar as prestações de contas. Nessa época nós não fazíamos isso. Foi julgada sem nenhuma previsão de danos ao erário. Simplesmente foi detectada uma opção de irregularidade e foi aprovado no pleno pela não aprovação do parecer prévio, que é para ir encaminhado à Câmara Municipal e ao Ministério Público Estadual com relação às medidas judiciais cabíveis. Ou seja, definido. Hoje, o que é que aparece? Aparece esse monte de processos, convênios, contratos, compras, onde as informações, alguns estão na 5ª região, dentro do processo da apreensão como um todo, e outros ficam o seguinte, a informação, olha, a Polícia Federal, o que eu tinha aqui, devolvi para lá. Ou está no processo ou foi devolvido. Não existe mais nada na superintendente. A Prefeitura, e já o segundo gestor, esses documentos não estão aqui. Ou seja, é uma coisa inócua. Eu acho que a gente está aqui, sabe, a gente tem muito mais processos, efetivamente, onde a gente pode trabalhar, se debruçar, para deslumbrar um controle efetivo do gasto público, que está discutindo uma coisa que não vai, na minha visão, e essa proposta também é pelo arquivamento. Então, exatamente por esse motivo que eu estou colocando aqui em pauta. Excelência, gostaria de deixar assentado aqui meu pensamento sobre essa questão, especificamente sobre esses processos. Eu
eu penso que ele não poderia ser arquivado por alguns motivos. Um deles é que o próprio regimento, ele tem a previsão de que esses processos devem ser julgados pela regularidade com ressalva, ou pela irregularidade. Cada um desses contratos é a forma atual, como está previsto lá no regimento. Então, o simples arquivamento, acho que não atenderia a norma. E eu sei, o nosso regimento não traz a previsão, mas talvez a gente consultando, se recorrendo ao regimento interno do TCU, talvez seja possível decidir pelo trancamento desses processos até um evento posterior que seja possível a instrução deles e o julgamento desses processos. Então, eu sou contrário ao arquivamento desses processos. E eu acho que o tribunal, isso aí não vai acontecer, não vai ser só relativamente a Marechal Deodoro, a só esse processo de prestação de contas. Isso aí vai ter outros casos desse sentido, né, com esse mesmo problema. Então, eu acho que esse tribunal deve atacar a causa, não a consequência. E qual é a causa disso aí? É a exigência normativa de que se envie todos os contratos, convênios e atos congêneres a este Tribunal de Contas. E quando ele adentra esse Tribunal de Contas, é autuado como um processo e que vai para apreciação da instrução técnica, exame da instrução técnica e posteriormente a apreciação desse tribunal para decidir sobre a regularidade desses atos, cada um desses atos. Então, é necessária, é urgente a reforma do nosso regimento interno, das nossas normas, para, de uma vez por todas, retirar essa exigência normativa de que se envie via documental para o tribunal desses atos. Não digo aqui que não é para informar sobre esses atos ao tribunal. Eles devem ser informados, sim, mas eu penso que devem ser informados via eletronicamente, via o SICAP. Hoje o SICAP deve se adaptar para receber essas informações e que, na prestação de contas do prefeito, é claro, leve em consideração esses atos no relatório da instrução técnica. Ele vai examinar esses atos e daí faz o seu relatório e encaminha para o conselheiro elaborar seu voto. Então, esse meu pensamento, a gente tem que atacar a causa, que é essa legislação que exige que esses contratos sejam enviados ao Tribunal de Contas. Esse é o meu pensamento. Obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, conselheiro Cícero. Eu mudo meu pensamento e acompanho o pensamento do nobre conselheiro substituto, e com relação a que seja aprovado com ressalva, nesse sentido, porque na dúvida, pro réu. Com a palavra, conselheiro. Eu apenas queria, ainda mantendo o funcionamento, quanto aos processos sujeitos a julgamento. Realmente, o conselheiro Sérgio assiste razão quando ele diz que nosso regimento prevê o julgamento, e realmente está lá, prevê mesmo. Então, se o tribunal ele não atuar nesses processos, vai estar deixando de cumprir as suas funções institucionais. Agora, eu quero fazer uma ressalva, e isso não é novidade. A questão de se aplicar lei e regimento interno de outro tribunal, seja o mais qualificado que for, aos processos desta casa. Nós devemos adotar as nossas saídas internas aqui. Não se deve ser assodado, vamos se aplicar a lei do TCU. Primeiro, que nossa lei orgânica, ela não manda aplicar, poderá. O regimento interno, que talvez por um lapso, mas é que está lá escrito, diz que deverá aplicar. Mas antes disso diz, o presidente tem a competência para resolver os casos omissos e submeter ao pleno quando couber. Não encontrando isso, em última análise, em última hipótese, se aplique o regimento interno, porque lá está escrito TCU.
Mas se tiver uma mudança, pode ser regimento interno em qualquer tribunal de contas. Eu acho isso uma temeridade, um risco. Eu acho que nós devemos, não é que eu queira ser extremamente legalista, mas devemos atuar com as soluções que o nosso sistema aqui, ele mesmo dá. Não chegando a um consenso, ou não tendo a solução, aí sim, se vai buscar externamente. E isso é uma posição que eu reitero, aliás. Reitero, e Vossa Excelência sabe que eu sou ainda um dos que mais ataca o regimento interno desta Casa por desconformidade com o que está previsto na lei. E tendo em vista que regimento interno é um ato administrativo, que o nosso regimento interno não é uma lei, grosso modo falando, como é o regimento interno dos outros tribunais judiciários, logicamente ele não pode inovar. Ele tem que melhor fazer com que se aplique a lei. É nesse entendimento que eu possuo. E em resumo, eu entendo que esses processos de julgamento de contas, eles não podem ser julgamento, não só de contas, de julgamento, como tem no nosso regimento. Eu entendo que eles não podem ser, a priori, arquivados. Se falar, que até lanço aqui, você até me acompanhar nisso, que o tribunal também deve refletir nas alterações de buscar alguma normativa, alguma ideia com relação à prescrição nesses processos que dão entrada no tribunal, tanto os que adentram no tribunal de forma tardia, quanto aqueles que o tribunal deixa muito tempo parado sem atuar. Mas isso é para o futuro, entendendo que tanto prescrição e decadência são matérias de ordem legal, elas deveríamos refletir na eventual alteração dos nossos normativos. É só isso, Excelência. Obrigado. Conselheira Rosa. Com relação às colocações do conselheiro Anselmo, eu acompanho inteiramente. Acredito que certamente o melhor a ser adotado é estarmos atentos ao que diz e determina nosso regimento e nossa lei orgânica e, em última análise, em última instância, recorrermos a o que estiver disposto além disso. E acredito que o arquivamento também não é o melhor caminho, mas com relação ao que foi proposto pelo conselheiro substituto Dr. Sérgio, com relação ao trancamento destes processos, até porque eles se tornam, em princípio, de alguma forma, no mínimo difícil de se estabelecer qualquer análise e julgamento, em virtude de não estarmos com todos os elementos necessários para que se assim proceda. Então, eu creio que a melhor forma será esta. Este é o meu pensamento, conselheiro presidente. Conselheira Maria Freire. Só queria entender, na realidade, a proposta foi a do Dr. Sérgio, foi pelo trancamento. A do conselheiro Otávio Lessa, pelo arquivamento. Ficariam as duas propostas. E qual... Deixa eu colocar em votação, só Vossa Excelência. Sim, aí qual seria, então, a... Três propostas. Isso. Aí seria feito, na opinião do conselheiro Anselmo Brito, qual seria a alternativa para esses contratos? Eu já vou ouvir aqui depois o Ministério Público. Se Vossa Excelência desejar logo saber, o conselheiro... Já posso responder, porque veja bem, o conselheiro Cício perguntou se houve solicitação de documentação em outras instâncias. Eu acredito que deveríamos esgotar todas as possibilidades. Havendo a impossibilidade, aí sim sairíamos aplicando-se aí de forma terceira o regimento interno do Tribunal de Contas da União, como frisou o conselheiro Sérgio, ou então o arquivamento na forma do conselheiro Otávio. Eu acredito que deve se esgotar todas as possibilidades, mesmo porque a possibilidade, o parecer prévio, foi reprovado. Então, já foi afirmado que teve irregularidade que causou essa reprovação. Lembramos que a prestação de contas desse tribunal, ela é unicamente feita sobre a parte final de toda a execução. O que é isso?
que aqueles balanços estão ali formados com aqueles valores, porque foi feita uma execução, uma estruturação e chegou-se àqueles valores. Mas a documentação comprobatória, de fato, não vem na prestação de contas. E nesse aspecto, se houve irregularidade, nos outros processos que cabem julgamento, acredito que poderiam ser desveladas. É esse o meu entendimento. Eu acho que seria um risco esse tribunal e até abrindo mão de suas competências finalísticas. É o entendimento, excelência. Senhor presidente, com relação às contas em si já foram rejeitadas. Isso. É um fato. É um fato. E uma questão. Esses aqui são processos contratuais. Que, no geral, está dentro das contas. Mas não quer dizer que foi ele que rejeitou as contas. Né? Assim, conselheiro. A própria prestação de Otávio contas Lessa. dele que Deus apresentou. No meu ponto de vista, como já foi feito a pedido de diligência, já foi informado que não tem o documento que está na Polícia Federal. A Polícia Federal já informou que não tem o documento. Aí a Prefeitura informa mais uma vez que também não tem o documento que está lá. Então, na verdade, esse documento não existe. Esse documento já desapareceu. Não está nem na Prefeitura, nem na Polícia Federal. Então, o pensamento, as contas, tem nada a ver com esse processo, com os contratos, a prestação de contas, o balanço geral. Então, o meu pensamento, eu acompanho o do conselheiro substituto. Pelo trancamento. Não, Deixa eu dar uma esclarecida. pela aprovação com ressalva. Para que um negócio complicado. Veja só, todas essa desaprovação, ela devia também da prestação de conta todas as duas teve inspeção em loco. Teve junto com a inspeção em loco. Então foi rejeitado as contas. Efetivamente, as contas foram rejeitadas, foram verificadas algumas irregularidades, que esses processos já efetivamente não puderam ser computados naquela época. Primeiro fica com atraso aí, e as diligências que não foram completadas. A única coisa que eu penso é o seguinte: qualquer decisão que resolva o problema. A minha Pois não, conselheiro. Pode falar. Conselheiro, o que o conselheiro substituto doutor Sérgio colocava é no sentido de que realmente nós não temos previsão legal para esta situação. E, segundo também ele me passava, não tem no ordenamento do TCU, ele não tem certeza absoluta se existe a previsão do trancamento, que seria o quê? No sentido de que, a partir desta decisão, hoje no nosso pleno, a partir de hoje, em se trancando, em deixando em suspenso a apreciação dos processos que aí estão incapazes de serem analisados ou julgados em virtude de não existir o elemento que venha dirimir a dúvida que foi suscitada por Vossa Excelência. Então, e nesse instante, e isto acontecendo, nós, como soberano pleno, utilizássemos esta ferramenta, esse procedimento, vamos dizer assim, do trancamento. Se o pleno assim concorda, os processos estariam, a partir de hoje, e contando-se 5 anos a partir de hoje, não aparecendo nenhuma prova, nenhuma forma de solucionar ou dirimir as dúvidas que Vossa Excelência observou. A partir destes 5 anos, a partir de hoje, contados os 5 anos, os processos aí sim iriam para o arquivo, porque não seriam encerrados, não teriam como ser realmente, a partir de decorrido esse lapso de tempo, nenhuma outra forma de apreciação. E teríamos dado um prazo razoável para que o tribunal aguardasse alguma forma de vir realmente fazer a sua função julgando e apreciando os processos que aí estão.
é nesse sentido. Eu acredito que seria esta a melhor opção. Estaríamos resolvendo, não estaria sendo arquivados, e mesmo que não estejamos usando uma determinação do nosso tribunal de forma legal ou regimental, mas em virtude da falha, da omissão da norma neste sentido, utilizaríamos esta forma para resolver a questão que está posta. Eu entendo, acho perfeito. A única coisa que são coisas jurídicas, minúcias, que a praticidade, para mim, é a mesma coisa. Eu deixar ele trancado e no arquivo é a mesma coisa. Porque a qualquer momento eu posso pegar ele de volta no arquivo. Eu posso pegar ele no arquivo de volta. Porque a gente estaria... Realmente, a gente que existe arquivamento simples e arquivamento pela prescrição. Né? Eu não... É o lapso. Daí, porque quando você encerra o processo, você libera o responsável sobre esses atos aí. Ele está liberado. Né? Quando o processo está encerrado, e ele, com o trancamento, ele fica suspenso. O processo não está encerrado. Ele ainda continua sendo responsável pelos atos aí. A partir do momento que o tribunal encerra o processo depois sem uma decisão por não poder instruir este processo, aí ele está liberado com relação à responsabilidade. Agora, o arquivamento já é imediato, essa responsabilização dele. Ele fica liberado da responsabilização e não poderia voltar depois a requisitar o processo para instruir, para torná-lo responsável novamente. Se eu tendo um processo, se tiver um fato novo, eu não posso tirar do arquivo? Excelente. Pode, mas aí é outra coisa. Entendeu? Veja só, aí é outra eu coisa. não vejo diferença, veja só, a diferença... Desculpe, Sérgio, só para eu raciocinar aqui, em conjunto com você. Repare só, qual era a proposta? O arquivamento, obviamente que ele não seria um arquivamento como um processo normal. Ele seria o seguinte: eu ia relacionar, tendo em vista a falta de poder de análise por falta de documentação constando nos autos, uma explicação, uma explicação técnica do ocorrido, relacionar os processos todos que estão aqui, e ele estaria, ou, como disse, trancado ou arquivado, do mesmo jeito. O que é que eu iria fazer? Eu iria fazer a praticidade de relacionar de um por um. E por que ele estava lá no arquivo? Porque eu não posso chegar aqui, aquilo, vou aprovar ou desaprovar? Não tem elementos. Eu não tenho elementos para isso. Exatamente. Então seria aqui. E como o pleno é soberano, o que é que eu quero? Isso aqui é um caso diferenciado, um caso onde a pessoa faleceu, um caso onde as duas contas, os dois anos de prestação de contas foram recusados, estão no Ministério Público, ações sabidas por todos, com relação a inclusive, danos ao erário de outras coisas dentro dessa fundamentação. Entendeu? Eu acho que aí a gente simplesmente eu quero visualizar uma praticidade, tendo em vista, porque nós vamos ter que encarar isso de frente, nós do Tribunal de Contas, com relação aos 11 mil processos que tem lá em cima. Exatamente. A gente vai ter que inventar uma coisa aqui para resolver. Porque o que está acontecendo na prática? Só no contrato sem convênio entra 1.000 por mês e a gente só bota para fora 200. Daqui a pouco vai ter que o andar inteiro para processo. Ou seja, a gente vai ter que se debruçar, concordo, passar por cima de regulamentos, se for necessário, e aprovar, como o Mato Grosso fez na hora que aprovar, junto com o Ministério Público e tudo. E como é que nós vamos fazer? Fazer dessa forma, assim, relacionou, todo mundo tem a relação do que está lá no arquivo, que não foi julgado. Obviamente, tiraram as prestações de contas, estabeleceram no pleno um valor, por exemplo, não lembro, vamos dizer, a partir de 500 mil, de 100 mil, esse processo distribuiu entre os conselheiros e os auditores para julgarem efetivamente aqueles processos que teriam que passar pelo pleno, e os outros foram arquivados, ou seja, houve um risco, houve perda, houve gente que pulou, houve, claro, mas como é que foi raciocinado? Foi o seguinte: a gente tem que resolver o dia a dia. Eu só vou resolver o dia a dia e passar a ter uma gestão efetiva quando a gente conseguir, dentro do nosso tribunal, trabalhar com o ano anterior. O que a gente está trabalhando aqui, me desculpe o termo, é enxugando gelo aqui. Não tem, isso aqui não resolve absolutamente nada. O que eu quero, esse aqui eu estou dando aqui um pontapé, porque a gente vai ter que encarar esse problema de frente, do volume de processo que tem lá, e tomar decisões que não estão no regimento, não estão na lei, e a gente vai ter que arrumar e assumir esse risco. E a minha visão é assumir, e nós vamos ter, em determinado tempo,
que trabalhar com o anterior, nós vamos ficar eficientes, nós vamos ficar respeitados, nós vamos fazer justiça àquele que tem que ter justiça, mas a gente precisa, primeiro, para a gente fazer isso, vai ter que quebrar uns ovos para fazer o omelete. Não tem jeito. Eu estou só querendo colocar isso como pontapé, e a proposta era essa desde a sessão passada. Eu queria criar realmente a discussão para a gente chegar onde é que nós vamos avançar. Excelência, por gentileza. O Ministério Público concorda em parte com as palavras do conselheiro Otávio Lessa. Por que em parte, conselheiro? Acredito sim que a sistemática proposta por Vossa Excelência em relação à apreciação dos contratos e instrumentos submetidos a essa Corte de Contas devem sim ser refletida, deve sim ser reanalisada, né? Essas temáticas já vêm sendo adotadas em outros tribunais, né? A proposta por Vossa Excelência, né? E vem se mostrando mais efetiva do que a análise caso a caso de todo o contrato firmado pelo Poder Público, né? Discordo, Excelência, de suas palavras só no que pertine a necessidade, a intenção de Vossa Excelência quanto ao arquivamento. Eu acredito assim que o órgão julgador possível deixar de ofertar um julgamento, né? Isso não só pela a previsão constante do regimento interno, mas sim por uma principiologia constante no ordenamento jurídico, que ao órgão julgador não é vedado deixar de julgar. Então, é a cláusula do non liquer, como dizem alguns. Então, Vossa Excelência pode, se entender que não há elementos, Vossa Excelência pode julgar. E aí julgar conforme a sua consciência, conforme consta dos autos. Se não há elementos para imputar dano ao gestor, o Vossa Excelência pode julgar o processo dizendo que não há elementos, que não foi constatado dano. O que não pode ser feito é o arquivamento em virtude da constatação de morte do gestor. Por quê? Porque o falecimento, o tão só falecimento do gestor não implica a extinção do processo. Por quê? Porque há sanções e há fatos a ser averiguados que transcendem a pessoa do gestor. Por exemplo, o ressarcimento ao erário, como bem colocou o conselheiro Anselmo Brito. Então, o ressarcimento ao erário, que pela Constituição Federal ele é imprescritível, e essa também é uma preocupação que eu tenho quanto à proposta do conselheiro Sérgio Brito, dos 5 anos, que eu imaginei quando o conselheiro Sérgio Brito colocou a proposta do processo ficar parado por 5 anos, seria para que seja atingida a prescrição. Excelência, nós temos... Sérgio Maciel. Hã? Sérgio Maciel. Oh, desculpa. Sérgio Maciel. Bem lembrado, bem lembrado. Então... Tinha a preocupação quanto à prescrição, né? De como ocorrem processos de execução fiscais, a requerimento do exequente, a Fazenda Nacional pode arquivar o processo provisoriamente, enquanto não se tem bens, não se encontram bens passíveis de penhora. Findo aquele prazo de 5 dias, pede-se a extinção do processo pela prescrição. Doutor Pedro, 5 anos, 5 anos. Uma questão só de ordem aí, mas que é importante. Em um momento aqui, está pedindo o arquivamento pela morte, não. Absolutamente. É pela falta de documento para poder julgar. Não, não é pela morte do eu entendo gestor, o seguinte, não. se não há mais o que fazer, se Vossa Excelência entende que não há mais diligências possíveis a serem realizadas. As diligências são possíveis, elas não são atendidas por falta de documentação. É a informação que a gente tem. Mas a documentação não está com a Polícia Federal? A informação que a gente tem, mas ela disse que devolveu e eles disse que mandaram. E fica, na verdade, ninguém... Na verdade, isso aí é caso em dúvida pro réu. Ou aprova-se com ressalva ou arquiva-se.
Não, ele já foi reprovado. O que eu respondo esses anos aqui, ele já está reprovado. Não, tudo bem, está reprovado, mas como bem frisou Vossa Excelência, esses contratos são contratos e convênios, né? Eles não são acostados, não costumam ser acostados nas prestações de contas. Não costumava, até agora. Então, assim, é lógico que naquela prestação de contas, a apreciação desses contratos não foi realizada. Sim. Né? Então pode ocorrer que na apreciação agora desses contratos pode ser constatada a existência de um dano ao erário. Mas como é que constatar que está faltando documento? Aí é que eu não chego no meu raciocínio. Eu tenho um contrato aqui, execução do serviço de ligação predial. Eu falto de uma documentação aqui com relação ao projeto e a quantidade que foi feita. Eu não tenho. Eu não posso imputar o débito vamos dizer assim, ao espólio, porque eu não tenho a certeza, eu seria leviano de minha parte. Eu não tenho a documentação nem para dizer que sim, nem que não, que é a proposta do conselheiro Cícero Amélio. Se você não tem condições de dizer sim ou não, aí eu só tenho solução. Excelência, eu acho que se Vossa Excelência está convencido de que não há meios de buscar elementos para imputar débito, imputar a ocorrência de dano ao erário, certo. Vossa Excelência pode, no meu ver, julgar o processo no estado em que se encontra. Se Vossa Excelência estiver convencido de que não há a possibilidade de realização de diligências e de que não há elementos para imputar débito. Se Vossa Excelência estiver se eu julgar nessas condições, problema. Veja só, nessas condições, ele não estaria suprindo a necessidade para eu dizer que está correto. Eu tenho que dizer, então, que pela não aprovação. Aí eu vou imputar o débito de todos, porque estou pela não aprovação daqueles pagamentos. Não, veja bem, o que eu estou querendo dizer, Excelência, é o seguinte... Então, por gentileza. Doutor Pedro, oi. Na verdade, eu até entendo que ele poderia julgar, tá certo. Mas tem um julgamento que ele não poderia fazer, pela irregularidade. Exato. Porque falta elementos. Então ficaria uma coisa meio contraditória. Eu não aproveito, eu sei, calma, que não tem nenhuma vinculação de julgamento de contas com dano. Inclusive, as contas aprovadas podem ocasionar dano, sem problema nenhum, sei disso. Mas seria um pouco contraditório a reprovação da prestação de contas e a aprovação por falta de elementos de todos os outros contratos. Veja bem, Excelência, eu acho que não vejo contradição da Tavênia, não vejo contradição. É perfeitamente possível julgar pela regularidade de determinado contrato, porque pela documentação constante dos autos não há elementos que indiquem a sua irregularidade. Ao meu ver, não há contradição e é perfeitamente possível isso. Porque quando nós julgamos regular algum contrato, a gente julga por quê? Porque os documentos acostados aos autos não evidenciaram irregularidades. A gente julga fazendo esse pensamento negativo. Não há irregularidade constatada nos autos, então ele é regular. O raciocínio feito pelo julgador é esse. Então vamos colocar aqui a opinião de todos. Temos 3 opiniões: a do arquivamento, do trancamento e do julgamento. Agora, o arquivamento, assim, do jeito que eu falei. Sim. Uma exposição de motivo, colocando que a qualquer momento ele pode ser revisto. Pode ser revisto. Tá? E por falta de elementos, a qualquer tempo poderá ser, se chegar a documentação, e trazer ele para a pauta. Não quer dizer que eu não traga ele. A minha proposta seria essa, com essa exposição de motivo e a proposta do conselheiro Otávio Lessa de que seja arquivado, puder ser revisto a qualquer tempo, desde que chegue a documentação. Elementos que me dê condição de julgar. A proposta do conselheiro substituto Sérgio Marcel, que seja pelo trancamento, que é mais ou menos a mesma coisa, por um prazo de 5 anos. O conselheiro Anselmo Brito... Pelo julgamento. Pelo julgamento, que neste caso, por falta de documentos necessários, só poderia dar de uma situação. A não ser que se entenda esse pleno que seja caso de contas liquidáveis. Aí vamos discutir outras coisas. Não, isso não. Julgar esse processo todo? Não é porque... Sem elementos mesmo? Não, no artigo 123 diz o seguinte: as contas, até aproveitando aqui a orientação do Dr. Marcelo da sua assessoria,
As contas serão julgadas liquidáveis quando? Aí é outra discussão. Por motivo de força maior, caso for, seria o caso, a apreensão? Seria o caso? Não sei. Tornar-se materialmente impossível o julgamento do mérito, determinando-se o arquivamento do processo. Seria falta de elementos. É o que consta no nosso regimento interno. Essas três propostas. Então, passaria a voto, já com o voto de cada um. Conselheiro Cícero Amélio. Eu acompanho o relator pelo arquivamento, já que a minha proposta era acompanhar o conselheiro, mas a dele já é o arquivamento diferente, é o trancamento. Eu fico com o arquivamento. Bom, conselheira Rosa Albuquerque. Excelência. Observando o artigo citado pelo nobre colega conselheiro Anselmo Brito, eu creio que esta situação pode, de alguma forma, ser enquadrada nesses termos, visto que é colocado dessa forma o artigo 123. As contas serão consideradas iliquidáveis quando, por motivo de força maior ou caso fortuito, tornar-se materialmente impossível o julgamento de mérito, que eu creio que nesse instante esses processos estão dentro de uma impossibilidade de ser oferecido qualquer análise ou julgamento por carecer de elementos que são indispensáveis para que assim seja feito. Então, o nosso regimento determina o arquivamento do processo. Então, eu acompanho o conselheiro relator neste sentido. Conselheira Maria Cleide. Acompanho também o conselheiro relator. Então, por maioria, foi aprovado o arquivamento proposto pelo conselheiro Otávio Lessa. Vossa Excelência tem mais alguma coisa? Na exposição do motivo, eu vou botar inclusive esse artigo 123, que é a Rosa, e que a qualquer momento ele poderá ser revisto. Excelência, por gentileza, após o arquivamento pretendido por Vossa Excelência, remeta os autos do Ministério Público à vista, por gentileza. Estou pedindo vista dos autos após o arquivamento do Ministério Público fazer uma análise. Aí, bom, eu não sei se for. Se depois do arquivamento, eu não sei como é que funciona. Excelência, então, por favor. Ele pediu o seguinte: após a aprovação aqui do orçamento, ele que está pedindo vista. Não, orçamento não. Não, dos processos, arquivamento, e vista no Ministério Público para análise. O Ministério Público, em tese, Excelência, ele tem legitimidade para recorrer da decisão do tribunal. Então, por cautela, somente por cautela, entendo que seria necessário. Já. Matéria votada é matéria vencida. Não, há a possibilidade de recurso, Excelência. Pode recorrer, mas vista, mas não. Ele pode recorrer. Recorrer, Excelência. Não, Excelência, é recurso, mas para o oferecimento de eventual recurso, a gente precisa ter vista dos autos. Não. Entendeu? Você recorre da decisão. É exatamente isso, Excelência. Após prolatada a decisão, pede o Ministério Público vista dos autos para oferecimento de eventual recurso. Excelência, questão de ordem. Pois, decidido que matéria votada é matéria vencida. Matéria vencida, o Ministério Público, se assim desejar, recursa. Mas recursa não pedindo vista. Recursa da decisão. Doutor Pedro. Da aprovação e não mais da matéria. Matéria votada é matéria vencida. Ele vai decidir, vai recursar da decisão. Excelência, acho que está havendo algum equívoco. O Ministério Público pretende analisar os autos e, porventura, se tiver algum surgir algum elemento e surgir uma discordância da decisão prolatada pelo conselheiro Otávio Lessa, oferecerá o competente recurso. Caso contrário, devolverá os autos sem nenhuma manifestação. Doutor Pedro, eu tenho uma pergunta a fazer, veja só. Conselheiro Otávio Lessa, esse processo é de que ano? 2003, 2004. 2003, 2004. São contratos, Excelência. Hein? São contratos. São contratos. São contratos, Excelência. Nesse caso, a não ser que fossem transformados. Carta convite.
Excelência, simples acesso aos autos, como Vossa Excelência retratou toda a situação aqui e o Ministério Público não teve acesso aos autos. Então, é um simples acesso aos autos para verificar a viabilidade ou não de interrupção de algum recurso frente à decisão de Vossa Excelência, somente isso. Eu acho que a saída... Acesso aos autos? Excelência, eu acho que a saída tecnicamente possível... É só... Pedro, é realizada a decisão, é uma questão de ordem. Doutor Pedro, a saída tecnicamente... Só um minutinho. Eu sei, que o processo foi votado pelo arquivamento e vai ser mandado por arquivo, eu entenderia que, salvo o melhor juízo, que o Ministério Público poderia até pedir o desarquivamento do processo e, com base nisso, fazer o seu recurso no prazo apropriado. Prazo legal, que manda o regimento. Eu acho que talvez, eu não sei se eu estou cometendo alguma teratologia jurídica aqui, Excelência. Excelência, a forma como for feita, o Ministério Público não tem problema. O que se quer é somente vista dos autos por de direito, né? Eu acredito que o Pleno Tribunal não vai negar a vista dos autos ao Ministério Público. Presidente, questão de ordem. Com a palavra, presidente, o procedimento deste tribunal é, com a leitura dos processos, abrir a palavra ao Ministério Público para se pronunciar. O Ministério Público se pronuncia. Após o Ministério Público se pronunciar, se pronunciam os conselheiros. E assim a matéria vai à pauta. A matéria é votada. Após a matéria ser votada, está concluído o processo. O Ministério Público só se pronuncia no início da matéria, quando o relator relata seu voto, a sua decisão. Aí o Ministério Público se pronuncia. Depois disso, o Ministério Público não pode mais nem se manifestar. Imagine já a matéria já votada. É por isso que eu estou dizendo, ou esse tribunal toma o posicionamento de que se deve tomar, de o conselheiro seguir o regimento interno desta casa e seguir a lei orgânica desta casa, ou nós não vamos funcionar. Excelência. Então, por isso eu não abro mão, senhor presidente, de que matéria votada é matéria vencida. E assim siga o regimento e faça cada um o seu recurso. Observando aqui o regimento interno desta Corte, observo no artigo 86 a seguinte... Excelência, só é que a questão aqui... Questão de ordem. Da mesma forma que estava defendendo a situação que não podia, então, como é uma matéria discutida, na hora em que o relator colocar em pauta, o Ministério Público peça vista. Pode ser. A minha observação era porque estava se botando como matéria que já estava em pauta e discutida e votada. Mas, da mesma forma, peço desculpa ao Ministério Público e peço desculpa aos senhores conselheiros, porque o meu entendimento era que a matéria já tinha sido votada. Está apenas em discussão, sem ter entrado em pauta. Aí, peço desculpa a todos os senhores. Isso é um assunto que eu não podia botar em pauta se eu não souber qual é o encaminhamento do Pleno. O que é que eu trouxe? Trouxe para saber qual é o encaminhamento que eu vou dar. Então, o encaminhamento é uma consulta que foi aprovada. A consulta foi aprovada. Ou seja, como agir neste caso específico. Mas não foi votada... Não. Aí que eu vou trazer? Vou trazer ele com a exposição de motivo, baseado na lei tal, e a gente vai colocar em pauta... Porque eu não iria propor um negócio que eu não soubesse ainda qual era o pensamento do Pleno. Não foi matéria, o Conselho já pediu a desculpas, ficará então para um norte para o conselheiro. Isso, para fazer a exposição. Eu aceito as desculpas do conselheiro Cícero Amério e acredito que realmente estava havendo um equívoco, que eu acredito que o conselheiro bem entendeu a razão do Ministério Público, né? Era realmente somente avaliar a eventual possibilidade de interrupção de um recurso. A matéria realmente está votada, o Pleno decidiu pelo arquivamento, acompanhando a decisão do... Não. O conselheiro Otávio Lessa trouxe uma questão... Consulta. Como ele proceder? Então, por maioria, ele vai proceder desta forma. A votação, sim, que alguém poderá até mudar a sua opinião no dia em que ele trouxer. Perfeito, senhor. Do jeito que, de uma forma ou de outra, o assunto está resolvido.
Eu vou trazer em cima do que foi aprovado, presidente. Não, Vossa Excelência vai trazer em cima do que foi aprovado. Senhor presidente, a título de sugestão, já que a matéria que já tem nesta casa, alguns têm 8, outros têm 9 anos, esses processos. São de 2003 e 2004. Título de sugestão, o conselheiro Otávio Lessa já poderia até passar para que o Ministério Público pudesse olhar. Eu não passei de vir com a decisão para quando não chegar aqui. Não, mas mas não foi porque esse processo a gente tinha um acordo que os processos que iriam para o Ministério Público seriam de 2010. Não, mas isso aí é contrato, não sei a prestação de contas. Esse é contrato, Pode ser, acho que a proposta do conselheiro Cícero bem atende. Pode passar tudo para ele. Faça isso, conselheiro. Tudo para o Ministério Público. Bem atende a proposta da excelência, bem atende. Conselheira Rosa, deseja ainda discutir esse mesmo assunto que já está decidido? Não, é só com relação à questão que foi suscitada pelo conselheiro Cícero Amélio, com relação à mudança ou não de uma decisão de pleno, é que aqui no artigo 86 do nosso regimento está assim posto: proclamado o resultado. O 85 diz o seguinte: terminado o julgamento, o presidente o proclamará em voz alta e lançará o resultado no processo. O artigo 86 diz o seguinte: proclamado o resultado, a decisão é imutável, exato, salvo no que concerne a erro ou engano evidentes, quando poderá ser retificada por solicitação de conselheiro ou representante de órgão interno competente, antes de comunicada oficialmente a repartição a que couber cumpri-la. Era só para esclarecer. Não, está esclarecendo. A presidência foi a proclamação da consulta do conselheiro, não a votação. Isso. Proclamação da consulta, exatamente. Vossa Excelência tem mais algum processo? Tem. Eu vou relatar. Tem o processo TC 13580, que versus autos contrato de fornecimento e aquisição de gênero alimentício, celebrado entre o município de Maribondo e a empresa comercial Compre Fácil Limitada. A ser precedida das instruções de análise, observou-se que não constava nos documentos inerente ao termo pactuado. Em face dessa ocorrência, a Procuradoria Jurídica deste Tribunal, após analisar as firmadas, entendeu que os autos deveriam ser diligenciados junto à Prefeitura. Em 12 de março de 2012, através do ofício 218 da Procuradoria, devidamente recebido pela Prefeitura em 9 de março, conforme a R acostado, foi encaminhada a diligência 762, que fixou o prazo de 15 dias para atender a solicitação, que até a presente data não ocorreu. Nessas condições, o Pleno do Tribunal de Contas, devido ao entendimento nesta data, decide pela aplicação da multa ao gestor de 50 FAO, R$ 863,50, pela concessão de mais 5 dias, contando a partir da data do recebimento do AR, dessa segunda notificação, tá? Que no atendimento da diligência requisitada, remeter também os documentos a esta Corte, dentro do prazo determinado. Dê ciência ao gestor da Prefeitura que o presente processo deverá ser remetido à diretoria do Funcontas e alertar o gestor que não pagamento da multa ora aplicada será encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado para ação de execução. E F, encaminhar ao Funcontas para cumprir a deliberação contida nos autos. Ministério Público. Sentar, excelência. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Em votação, conselheira Rosa Albuquerque, conselheiro Cícero Amélio. Acompanhe o relator, senhor presidente. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Conselheiro Anselmo Brito. Foi relator, excelência. Auditor substituto, conselheiro Sérgio Maciel. Com o relator. Aprovado. Processo TC 2344-2005. Versus autos a contrato de permissão para a prestação de serviço convencional a transporte rodoviário intermunicipal celebrado entre o Estado de Alagoas através do intermédio da Agência Reguladora de Serviços ARSAL e a empresa Real Arapiraca Aviação. Procedida também as instruções, observou-se que não constava nos autos documentos do inerente ao termo pactuado. Em face da ocorrência, a Procuradoria Jurídica, após analisar os contratos firmados, entendeu que os autos deveriam ser diligenciados junto ao ARSAL e mandou em 22 de julho de 2002, através do ofício PJTCE, número 313, que até a presente data não deu entrada a este tribunal. Através do processo, foi concedido um prazo, estendido o prazo de mais 15 dias no processo TC 10723,
foi solicitada prorrogação para atendimento da diligência. Em consulta ao sistema SIM, foi verificado que até a presente data não foi protocolado nenhum processo para atender a diligência requerida. Diante das ocorrências, entendemos que houve, por parte do gestor, descumprimento da normativa em vigor. Então, só pela aplicação A50 UPFAL ao gestor Valdo Vanderlei, da ARSAL, pela concessão de prazo de mais 5 dias, para que possa encaminhar os documentos solicitados pela Procuradoria do Tribunal, dê ciência ao gestor da agência reguladora, que o presente processo deverá ser remetido a FUNCONTAS para dar ciência e cumprimento da deliberação do ITA e alertar o gestor que o não pagamento da multa será encaminhado à Procuradoria do Estado para ajuizamento da ação de execução e que encaminha o FUNCONTAS para o presente processo deverá ser enviado ao gabinete deste relator para posterior acompanhamento do cumprimento da diligência. Com a palavra o Ministério Público. Nada a acrescentar, Excelência. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Em votação, conselheira Rosa Albuquerque. Acompanho o relator. Conselheiro Cícero Amélio. Com relator, senhor presidente. Conselheira Maria Cleide. Com relator. Conselheiro Anselmo Brito. Com relator, Excelência. Auditor substituto, conselheiro Sérgio Maciel. Com relatores. Aprovado. Não tem mais processo, presidente. Pela ordem para relatar, a conselheira Rosa Albuquerque. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público Especial junto a esta Corte. Tenho a relatar nesta sessão o processo 14.709 de 2007. Trata o presente processo acerca de contrato de locação de veículo número 188 de 2007 e seu primeiro termo aditivo, celebrados entre o município de Maceió, com interveniência da Secretaria Municipal de Assistência Social, ACEMAS, e a empresa Cioli Locadora Limitada, cujo objeto reside na locação de 13 veículos, sendo 12 veículos com motor maior ou igual a 1.0, cor branca, com 5 portas, ano modelo 2007, movido a gasolina ou álcool, flex, com capacidade para 5 passageiros, e um veículo com motor maior ou igual a 1.0 ou igual a 1.0, cor branca com 2 portas, ano modelo 2007, movido a gasolina ou álcool, flex, tipo furgão, com capacidade para 2 passageiros, de acordo com a cláusula primeira. O valor pactuado foi de R$ 232.680, cujas despesas correrão à conta da dotação orçamentária discriminada da cláusula segunda, e o prazo de execução é em vigência de 12 meses, contados a partir da publicação no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado, desde que dentro das limitações da Lei 8666 de 93 e suas alterações. No primeiro termo aditivo, o presente instrumento teve por objeto prorrogação no contrato número 188/2007 por mais de 12 meses, contados da data de assinatura. O valor do presente termo foi de R$ 232.680, cujas despesas correram à conta da dotação orçamentária descrita na cláusula terceira, ficando mantidas as demais cláusulas e condições no contrato originário, naquilo que não contrariem o presente aditivo. Encaminhados os autos à douta Procuradoria Jurídica desta Corte e o Ministério Público de Contas, junto a este órgão, através dos pareceres números 1839/2010 e 880/2012, terceira PCP, respectivamente, opinaram favoravelmente pela regularidade do referido contrato e seu termo aditivo. Entretanto, o parecer do Ministério Público de Contas apontou algumas ressalvas, consoante informação de folhas 253 e 259 dos autos. Registra-se ainda que o procedimento administrativo adotado para a presente contratação se deu na modalidade de tomada de preço, haja vista a observação dos ditames da Lei de Licitações e Contratos Públicos. Por fim, válido destacar que no contrato em apreço estão presentes as demais cláusulas exigidas à espécie, porém, em seu aspecto formal, quanto à prorrogação contratual, foi observado que não fora procedida uma nova pesquisa de mercado. Por estas razões, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições e com fulcro no inciso 1º do artigo 133 do Regimento Interno desta Corte, resolve considerar regular com ressalva o contrato em apreço e seu termo aditivo, na forma e para os fins de direito, recomendando-se ao responsável que nas próximas prorrogações contratuais seja efetuada uma nova pesquisa de mercado. Com a palavra o Ministério Público. Pelo parecer zerado nos autos. Em discussão, o processo relatado pela conselheira Rosa Albuquerque. Em votação, conselheiro Cícero Amélio.
Com a relatora. Conselheira Maria Cleide. Com a relatora. Conselheiro Anselmo Brito. Com a relatora, Excelência. Conselheiro Otávio Lessa. Com o relator. Auditor substituto Sérgio Maciel. Acompanho a relatora, Excelência. Aprovado. Processo TC 4986-2012. Trato o presente processo de representação movida por Matos Advogados Associados em desfavor da Prefeitura Municipal de Rio Largo, Alagoas. Em síntese, as razões da representação em apreço recaem sobre possíveis irregularidades e ilegalidades contidas no edital de tomada de preso número 3/2012 do município de Rio Largo, Alagoas. Segundo o rito procedimental, foram os autos enviados ao Ministério Público de Contas, que em seu parecer número 1014/2012, terceira PCEP, opinou pela admissibilidade, assim como pelo processamento e apuração da denúncia. Em realizando a análise primária da representação em questão, facilmente percebe-se a presença de dos requisitos exigidos para sua admissibilidade, nos termos do artigo 91, parágrafo 1º do Regimento Interno desta Corte. Por estas razões, e em juízo de admissibilidade positivo, o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, nos de suas atribuições, decide preliminarmente pela conversão da representação em processo administrativo, ao passo que determina a citação do denunciado para que, tendo conhecimento dos autos, apresente defesa no prazo de 15 dias. Com a palavra do Ministério Público. Pelo parecer zerado nos autos, Excelência. Em discussão, com a palavra o conselheiro Cícero Neves. É uma representação feita. Que aqui não está a representação. É uma representação movida por uma associação de advogados. Abriu? Gostaria de pedir vista desse processo, presidente. Vista do processo ao conselheiro Cícero Amédio. Não, é de Rio Largo. Aqui tem Messias no meu. Processo TC número 6400/2012. Aqui uma falha ao abrir o arquivo. O conselheiro abriu de Messias, que o senhor ainda vai relatar. Mas assim mesmo, como é uma representação que eu não fico. Mas esse relator é Rio Largo, né? Rio Largo. É Rio Largo. É desse de Rio Largo que eu estou pedindo. Ele quer Desculpa a minha falha. Já está relatando um outro processo, já foi concedido vista ao conselheiro Cícero Amédio. Processo 6400/2012. Trato o presente processo de representação movida por Matos Advogados Associados em desfavor da Prefeitura Municipal de Messias, Alagoas. Em síntese, as razões da representação em apreço recaem sobre possíveis irregularidades e ilegalidades contidas no edital de licitação número 001/2012 do município de Messias, Alagoas. Seguindo o rito procedimental, foram os autos enviados ao Ministério Público de Contas, que em seu parecer número 1015/2012, terceira PCEP, opinou pela admissibilidade, assim como pelo processamento e apuração da denúncia. Em realizando a análise primária da representação em questão, facilmente percebe-se a presença de requisitos exigidos pela sua admissibilidade, nos termos do artigo 191, parágrafo 1º do Regimento Interno desta Corte. Por estas razões, e em um juízo de admissibilidade positivo, o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, nos de suas atribuições, decide preliminarmente pela conversão da representação em processo administrativo, ao passo que determina a citação do denunciado para que, tendo conhecimento dos autos, apresente a defesa no prazo de 15 dias. Com a palavra o Ministério Público. Pelo parecer zerado nos autos, Excelência. Em discussão, o processo relatado pela conselheira Rosa Albuquerque. Com a palavra o conselheiro Cícero Amédio.
Gostaria também de pedir vista, que são processos, ao meu ver, já idênticos, e a mesma empresa, e gostaria também de pedir Concedido vista a Vossa Excelência, ao conselheiro Cícero Américo. Conselheiro Cícero Américo, tem algum processo a relatar? Tem, senhor presidente. Com a palavra, o conselheiro Cícero Américo. Qual dia, melhor? É isso que eu vou procurando aqui. Dia 18. 18? Sessão do dia 18. Dia 18, né? Dia 18. 18, quinta-feira. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, temos para relatar o seguinte processo. Processo TC 10.484/2009. Convênio número 032/2009. Município de Maceió, conveniente Casa do Pobre. Interveniente Secretaria Municipal de Assistência Social. O valor do objeto, implementação do projeto de ação continuada de auxílio ao idoso, atendendo com responsabilidade em regime asilar a cidadãos reconhecidamente pobres. Valor R$ 64.076,40. Vigência 7 meses. Processo TC 3448/2010. Convênio número 002/2010. Município de Maceió, Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde e Santa Casa de Misericórdia. O presente convênio tem o objeto de integrar o hospital no Sistema Único de Saúde, SUS. Valor 55 milhões. Não pode? Não, 55. 55 milhões. 55 milhões? 55 milhões é o SUS da Santa Casa com a Prefeitura de Maceió, anual. 3 anos. Estou dizendo, 3 anos. Vou ler o objeto todo. O presente convênio tem como objeto integrar o hospital no Sistema Único de Saúde, SUS, e definir sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada das ações e serviços de saúde. O valor anual é de R$ 55.881.136,38. A vigência de 3 anos. Assinatura a partir de 26 de 2 de 2010. E o processo 11.525/2010. Contrato 031/2012. Contratante, Estado de Alagoas, através da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Contratada, Samuel Sampaio Romão. Objeto, locação em caráter emergencial de 34 sanitários químicos por um período de 30 dias. Valor global, R$ 58.140. Vigência, 30 dias. Assinatura, 30 de 7 de 2010. Os processos foram devidamente instruídos pelos órgãos competentes, recebendo pareceres favoráveis da outra Procuradoria Jurídica deste Tribunal e do Ministério Público Especial junto a este órgão. Somos pelo registro.
Pela ordem, para se manifestar o Ministério Público. Pelos pareceres exarados nos autos. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Cícero Amélio. Em votação, conselheira Maria Cleide. Com relator. Conselheiro Anselmo Brito. Relator, excelência. Conselheiro Otávio Lessa. Relator. Conselheira Rosa Albuquerque. Com relator. Conselheiro substituto Sérgio Maciel. Com relator. Aprovado. Pela ordem, para relatar, a conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor presidente do Ministério Público, eu tenho relatar processo TC 16237 de 2009. Trata o presente processo sobre o pregão eletrônico ANGESP número 107 de 2009, celebrado pelo Estado de Alagoas por intermédio da Secretaria de Estado da Fazenda. O contrato número 187 de 2009, contrato firmado entre o Estado de Alagoas por intermédio da Secretaria de Estado da Fazenda e a empresa VR Distribuidora de Material de Limpeza Limitada, tendo como objeto a aquisição de material de limpeza de conformidade com o estabelecido na sua cláusula primeira. O valor global do contrato é de R$ 90.730,78. O prazo de vigência do contrato é de 60 dias, contados a partir da data da publicação do Oficial do Estado. O presente instrumento contratual foi assinado pelas partes e testemunhas em 30 de novembro de 2009 e sua súmula foi publicada no Oficial do Estado em 3 de dezembro do mesmo ano. E o contrato 188 de 2009 é o contrato firmado entre o Estado de Alagoas, por intermédio da Secretaria de Estado da Fazenda e a empresa Centro Comercial de Alagoas Limitada, SECOAL, tendo como objeto a aquisição de material de limpeza em conformidade com o estabelecido na sua cláusula primeira. O valor global do contrato é de R$ 879,49. O prazo de vigência é de 60 dias. O presente instrumento contratual foi assinado pelas partes e testemunhas em 30 de novembro de 2009. Nos contratos em análise estão presentes as demais cláusulas exigidas da espécie, bem como em seus aspectos formais, não foram detectadas nenhuma irregularidade. A outra Procuradoria Jurídica deste Tribunal, através do parecer 790 de 2010, e o Ministério Público de Contas, através do parecer 1038, opinaram favoravelmente pela anotação dos referidos termos. Nessas condições, o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, nos uso de suas atribuições legais e funcionais, resolve anotar o presente contrato na forma para fins de direito. Palavra do Ministério Público. Pela regularidade da contratação, conforme parecer exarado nos autos. Não, estou afirmando, pela regularidade da contratação, pelo parecer exarado. Em discussão, o processo relatado pela conselheira Maria Cleide. Em votação, conselheiro Anselmo Brito. Com a relatora, excelência. Conselheiro Otávio Lessa. Com a relatora. Conselheiro Cícero Amédio. Com a relatora, senhor presidente. Auditor substituto Sérgio Maciel. Acompanha a relatora. Aprovado. É sua excelência. Pela ordem, para relatar, o conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, membro do Ministério Público junto a esta Corte. Trago o processo 4755 de 2007. Trata-se, já preliminarmente, de uma decisão simples que sei da inovação de agora em diante, uma questão de decisão simples, mas como quis dar essa informação a todos este pleno, resolvi trazer ao pleno e submeter a análise de Vossas Excelências. Verso nos autos sobre a prestação de contas anual do senhor José Mainar Tenório, prefeito à época do município de Boca da Mata, exercício financeiro de 2006. Considerando que a prestação de contas em tela foi encaminhada a esta Corte de Contas tempestivamente, em conformidade com o que determina o regimento interno deste Tribunal de Contas, vislumbra-se de uma análise preliminar que, para uma melhor instrução e exame da presente prestação de contas, e com base no que dispõe os artigos 10, parágrafo 1 da nossa lei orgânica e 114, parágrafo 1 do regimento interno, vai-se necessário elucidar algumas informações especificadas nos índices relacionados abaixo, quais sejam: explicar sobre o não envio do relatório do órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, na forma do parágrafo 1º do artigo 34
da Lei Orgânica desta Casa e da parte final do parágrafo 2º do artigo 150 do Regimento Interno também dessa Casa, assim como sobre a instituição obrigatória do sistema de controle interno previsto na Constituição Federal de 88, artigo 74, que é repetido na Constituição Estadual de 89, em seu artigo 100. Explicar divergências encontradas nos valores inscritos em regras a pagar no balanço financeiro da prestação de contas e o que foi enviado no relatório de gestão fiscal, RGF, o que ocasionou a incorreta estruturação do demonstrativo da disponibilidade de caixa. Explicar divergências ainda dos regras a pagar ao compararmos os valores empenhados e liquidados contidos no relatório resumido da execução orçamentária enviado a este tribunal com o demonstrativo da dívida flutuante, encaminhado com prestação de contas. Explicar os valores divergentes do registro de bens imóveis e imóveis, inclusive do que vem informado na planilha descritiva de valores, no balanço patrimonial e suas notas explicativas, e a repercussão que causam na demonstração das variações patrimoniais. Encaminhar a relação nominal dos devedores municipais correspondente ao valor da dívida ativa inscrita. Explicar sobre as divergências encontradas quanto à dívida do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, em razão do valor escrito no demonstrativo da dívida fundada, não se equiparar ao informado pela documentação contida nos autos, a dívida daquele instituto, assim como do pagamento realizado, tomando-se com base esse mesmo demonstrativo. Encaminhar as cópias dos contratos de consolidação dos parcelamentos com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, e com o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Encaminhar o embasamento legal que prevê a abertura de créditos adicionais suplementares, bem como que prevê a criação do Fundo de Defesa Social do município de Boca da Mata. Informar sobre as despesas realizadas com a educação, discriminando-as por subfunção conforme o vínculo com os recursos para atendimento dos limites constitucionais obrigatórios. Encaminhar o extrato faltante que comprova o valor de R$ 2.200 do repasse anual feito pela União quanto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, relativo ao PENAC, PENAI Creche, Programa Nacional de Alimentação Escolar para a creche. Informar sobre as despesas realizadas com saúde, discriminando-as por subfunção conforme o vínculo dos recursos para atendimento dos limites constitucionais obrigatórios. Informar sobre as divergências encontradas nos valores registrados no Sistema de Informações sobre Orçamento Públicos em Educação, CIOP, e no Balanço Geral do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, REL. Informar sobre as divergências encontradas nos valores registrados no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde, CIOPs, e no Balanço Geral do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, REL. Informar discriminadamente o valor do 12º repassado ao Poder Legislativo Municipal. Encaminhar a legislação de regência do Fundo de Previdência do referido município, assim como seus balancetes de janeiro a dezembro de 2006, conforme a Resolução Normativa número 2, de 3 de abril de 2003, publicada em 4 de abril de 2003, no Diário Oficial do Estado, que aprovou o calendário das obrigações dos gestores públicos, bem como o balancete alusivo a junho de 2006 do Fundo de Assistência Social. Encaminhar a relação dos bens do almoxarifado, bem como a relação dos procedimentos licitatórios realizados no ano, assim como as dispensas e exigibilidades, conforme a Resolução Normativa número 2 de 2003. Informar sobre os valores constantes do ativo realizável correspondente às transferências constitucionais a título de créditos a receber da Portaria 447 de 2002 da STN, constantes no balanço patrimonial e também de suas notas explicativas. Isto posto, o Pleno Tribunal de Contas, no uso das suas atribuições, decide cientificar o gestor à época no município de Boca da Mata para que se manifeste no prazo de 15 dias, conforme o teor dos itens acima, na forma disposta na legislação desta Corte, encaminhando cópia da presente decisão por meio postal com aviso de recebimento. Aqui cito a capitulação da lei orgânica do regimento interno e, por fim, sobrestar o presente processo quanto do seu retorno ao gabinete do Conselho Relator, abrindo vista aos interessados até que haja os esclarecimentos necessários. Esta é a minha decisão, Excelências. Com a palavra do Ministério Público. Nada a acrescentar, Excelência. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Em votação, conselheiro Otávio Lessa. O relator. Conselheira Rosa Albuquerque. O relator, presidente. Conselheira Maria Cleide.
Conselheiro Cícero Amédio. Com o relator. Auditor substituto Sérgio Marcelo. Com o relator. Aprovado. Conselheiro. Não havendo mais processo a relatar, concedo a palavra às senhoras e senhores conselheiros do Ministério Público. Presidente, eu queria Qual é a palavra do Ministério Público? Comunicado, na verdade, de ordem pessoal, somente parabenizar porque no dia do domingo passado, agora, nasceu a filha do Dr. Ricardo Schneider, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. E aqui eu gostaria de fazer esse registro aqui, dar parabéns ao meu colega que está bem satisfeito e feliz, né, com a chegada da sua nova herdeira, e única herdeira, né, por enquanto. E ao tempo que informar a esta corte que no período de licença de paternidade, nas férias que irão seguir, estará este procurador substituindo o Dr. Ricardo Schneider. É isso, Excelência. Que faça seu Presidente, eu queria me associar. Os parabéns nós fizemos ontem na Câmara, aproveitamos hoje, mas eu queria só ratificar e soube que isso estimulou os solteiros de lá que vão casar tudinho agora. Todo o pessoal agora vai querer casar logo para ter filho já junto. Eu não soube dessa notícia não, Excelência. O Dr. Pedro já está na linha, no primeiro da lista. Parabéns, viu? Mandei. A palavra à conselheira Rosa. Da mesma forma, eu me associo às congratulações do Ministério Público com relação ao nascimento da herdeira, a primeira herdeira do Dr. Ricardo Schneider, e desejando que seja uma vida plena de saúde e sempre com as bênçãos de Deus e de Nossa Senhora. É o que eu desejo. E seja muito bem-vindo nesse período em que vai estar conosco, substituindo o Dr. Ricardo. Conselheiro Cícero Amédio. Também quero me associar às palavras do novo procurador, Toênio, e dizer que leve os nossos parabéns ao Dr. Ricardo e que Deus proteja ele, a família, a filhinha deles que está chegando agora, e que traga muita paz, muita saúde e muita felicidade, não só para todo o lar, especialmente para a criança. Conselheira Maria Cleide. Também quero me manifestar desejando muita saúde, essa criança que está chegando, que chegou, que seja muito feliz, que traga muita alegria a esse casal, e também dar as boas-vindas ao Pedro, que seja muito bem-vindo aqui nesse período que fica aqui conosco. É isso, presidente. Conselheira Sérgio. Queria parabenizar o Dr. Ricardo duplamente pelo seu aniversário e pelo seu momento único de felicidade, que foi o nascimento da sua filha. Já parabenizei, mas que até sugeri que este pleno enviasse uma mensagem ao Dr. Ricardo nesse momento tão glorioso, de passagem. Excelência, eu gostaria também de manifestar meus parabéns pela passagem do aniversário do Dr. Ricardo e também os parabéns pela chegada da sua primeira filha. E também desejar uma boas-vindas ao Dr. Pedro Barbosa, nesses dias que ele irá representá-lo aqui neste egrégio Tribunal Pleno. É isso, Excelência. Essa presidência também se associa a essa manifestação do Ministério Público, das conselheiras e dos conselheiros, e que seja enviada uma comunicação oficial através da assessoria de comunicação ao Dr. Ricardo Schneider. Continua a facultada a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, está encerrada a presente sessão.